Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, professor Fábio Inácio, estou aqui para falar de mais um edital, mais uma oportunidade e, claro, curso que vai ter no Já Passei Educação, né? Então, vou colocar o link aí para vocês depois do curso, tá? Para vocês poderem acessar, mas vamos lá. O edital é bem grande, mas nós vamos falar basicamente da parte da educação, tá? Então, deixa eu ampliar aqui a tela para vocês. Prefeitura Municipal de Lins, né? Fundação Vunesp, a já tão conhecida Fundação Vunesp, abriu esse concurso lá em Lins, né? E tem vários cargos, ó, tem merendeira, né, 2.380 por 30 horas, tem que ter o ensino fundamental completo. Aí tem agente administrativo, né, que tem aqui 15 vagas de ampla concorrência, uma para deficiente, 3.696, 30 horas, ensino médio completo. Tem agente educacional, né? Com 2.380, 30 horas, ensino médio completo. Aí tem atendente de atividades infantis, 10 vagas, 7 na área geral, uma para pessoa com deficiência, né? E duas para candidatos negros. 2.881, 30 horas aqui tem que ter magistério, tá? Tem que ter magistério em nível médio ou licenciatura plena em pedagogia. Aí você tem fiscal, de tributos, de obra de meio ambiente, orientador social, né, que tem que ter o ensino médio completo, e você tem o professor PEB 1, 5 vagas, 4 na geral, uma para candidatos negros, 354,71 por 20 horas, né? Então, curso normal de magistério, aquele que antigamente existia em nível médio ou superior em pedagogia. Então, você pode pensar assim: ah, mas não são muitas vagas, né? É sempre o que eu ouço, gente, sempre acaba chamando mais, né? E você tem o curso aqui no Já Passei que vai te ajudar aí para você conseguir essa tão sonhada vaga. Pessoal, já vi concurso que colocou 5 vagas, chamou mais de 60, 70 candidatos, né? Então tem aqui também esse, você vai ter o curso aqui no Já Passei, tá? São 20 horas por R$ 3.154,71. Aí tem advogado, analista, arquiteto, assistente social escolar, olha aqui, né? É 5.217, tem que ter aí a assistência social, né? 30 horas. Tem coordenador pedagógico, 2 vagas, 6.052. 30 horas, aí precisa ter pedagogia ou mestrado e doutorado na área, né? Ou, tá, gente? Não precisa ter o mestrado e doutorado. E 3 anos de experiência no magistério. Diretor de escola, 2 vagas, né? 6.052 também, a mesma coisa, só que aqui são 5 anos de experiência no magistério, tá? E tem engenheiro ambiental, agrônomo, elétrico, fonoaudiólogo, médico. É um edital bem longo, né? Tem PEB 2 artes, olha lá, 3.154,71 por 20 horas, também formação na área, né? Educação física também tem que ter formação na área e ter o CREF, né? Sempre. Professor de inglês, educação profissional de educação física, aqui 5.000, curso superior em educação física, né? Aqui por 30 horas, tá? Psicólogo escolar, que é muito legal, né? 5.217 por 30 horas, e terapeuta. Então, aqui está falando, né, de várias situações aí que tem dos guardas, né, que tem 20% e tal, e enfim, aí uma série de questões aí. Ah, professor, falou de algum benefício aqui, falou do benefício auxílio alimentação, né? Ó, os servidores fazem jus ao auxílio transporte, correspondente a R$ 10, e auxílio alimentação de R$ 1.000, né? Então, é um bom auxílio alimentação. E soma isso no salário, né? Porque você consegue aí fazer compras com auxílio alimentação e tira isso um pouco, economiza lá o seu salário, né? Então, R$ 1.000 de auxílio alimentação, um bom auxílio alimentação.
As inscrições, né? Então, você vai fazer as inscrições pelo site da VUNESP, como sempre, né? É importante conhecer o edital para você poder saber as questões que estão no edital. Aqui vem as condições para você ter na posse, né? Então, quando você passar e tal, tiver ali para entregar a documentação, você tem que, né, cumprir esses requisitos aqui, ser brasileiro, né, ou português lá, porque existe um acordo Brasil-Portugal, ter 18 anos completos, escolaridade exigida. Professor, eu posso fazer o concurso com 17 anos? Sim, você pode fazer com 17, se na data da posse você tiver 18, ok. Sexo masculino, está aqui com obrigações militares, está aqui com a justiça eleitoral, CPF regularizado. Todo mundo me pergunta isso, professor, CPF regularizado significa que se eu estiver devendo? Não. O CPF ele só vai ficar numa situação irregular se você, por exemplo, não declarar imposto de renda durante muito tempo, né? Porque aí o seu CPF pode ser bloqueado, tá? Então, tem que ter esses requisitos, né? Lei da ficha limpa municipal, não está aí, né, sendo condenado por nenhum crime contra a Lei Maria da questão da Lei da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, né? Lei da ficha limpa, enfim. Então, você não pode ter antecedente criminal, né? Enfim, tem que cumprir essas regras aí, certo? Candidato à guarda tem outras regras que eu não vou citar aqui, porque aí tem uma critério maior. A inscrição, né, ela deve ser feita a partir das 10 horas do dia 6 de março até o dia 11 de abril, exclusivamente pela internet, até as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de abril. Então, é importante estar atento ao período de inscrições para que você não seja prejudicado aí, né, e perder. Sempre pagar até a data do vencimento do boleto bancário, muita atenção. Os valores são 68 para escolaridade que exige apenas o ensino fundamental, 80 para que exige o médio e 105 para quem é do ensino superior, né? A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetiva após a compensação. Gente, olha, nem sei quem usa mais cheque, né? Quase ninguém usa cheque, mas está aqui essa possibilidade. Mas, enfim, o ideal é você pagar lá no, né, o seu cartão, ou seu aplicativo do banco, ou no próprio banco, tá? Para evitar problema, né? O boleto bancário ele deve ser pago até o dia 12. O último dia de inscrição é o dia 11, não é o dia 12, tá? É porque o boleto que gera no dia 11, ele tem validade até o dia 12. Então, você pode pagar até o dia 12, mas não vai fazer isso, senão você gosta de sofrer, né? Porque deixar para a última hora. Bom, telefone de contato da VUNESP está aqui para você ter o Fale Conosco, não tem alguma dúvida e tal, vai lá, liga na VUNESP. Se você exerceu a função de jurado, né, se participou de júri, aqueles júris populares, né, estabelecidos aí pelo Código Penal brasileiro, quando a pessoa vai a júri popular, aí são selecionadas pessoas, né, para compor esse júri. Se você participou, é importante porque isso pode te dar aí uma opção, né, no critério de desempate, se houver empate, tá? Bom, aí você tem que mandar a sua documentação para poder, né, ter esse critério a mais de desempate, certo? Bom, a relação de deferimento será feita dessas condições de candidato jurado, que está prevista para o dia 19 de abril. Tá? Então, você vai mandar o documento, se tiver lá, vai aparecer, né? Se você mandou certinho e tal, vai aparecer essa condição, certo? Não deverá, né, ser enviado à fundação ou à prefeitura documento de identidade, tudo é feito pelo site, com a VUNESP sempre, às 23 horas é o último dia de inscrição, como eu já falei, e até dia 12 para pagar o boleto, tá? Então, pague naqueles, no banco, certo? Tudo certinho, ou através do seu aplicativo. Evite pagar em lugares. Eu não gosto muito
Até algumas bancas recomendam, eu paguei na lotérica e tal. Eu prefiro sempre as instituições bancárias, tá? Inclusão de nome social, né? Se a pessoa é transexual ou travesti, ela pode requerer isso, só que ela tem que entrar lá no site, certo? Acessar o link próprio para isso e fazer esse requerimento aí, mandar lá escaneado em PDF ou PNG ou JPG até 2 MB, tá? Frente e verso. Solicitação da isenção da taxa, né? Então também pode ser feito a solicitação de isenção de taxa de inscrição, se você participa do CAD único, né, do governo federal, se você é doador de sangue, desde que tenha realizado a doação nos 6 meses anterior à publicação desse edital, ou se você está desempregado e mora em Lins, tá? Então, nestes casos, você pode aí solicitar a isenção. E aí você também vai entrar no site para poder solicitar essa isenção. Aí você vai ter que comprovar, né, que é doador de sangue do município de Lins, tá? E que doou, né, 6 meses antes. Professor, eu não sou de Lins, então esta regra é para quem é de Lins, assim como para quem está desempregado de Lins. O do CAD único, sim, né, é para todos, né? Olha lá, candidato no CAD único, programas sociais, membro de família de baixa renda, né? Você vai apresentar o número do NIS, condição de família de baixa renda e pleitear a sua isenção de inscrição, né? Você não pagar. A isenção ela é sempre um prazo muito curto, do dia 6 até o dia 7, são 2 dias, às vezes quando o vídeo aqui vai para o ar, a isenção já foi, né? Então, só para informar para vocês que existe essa possibilidade, mas às vezes as bancas colocam um prazo muito curtinho. Então, a gente grava, né? Vai para o ar, já foi até isenção. Mas só para você estar atento, sempre as bancas estão colocando aí. E, claro, às vezes coloca um pouquinho mais de prazo. Nesse caso, foi um prazo bem curtinho, mas é tudo sempre feito pelo site, tá? Inscrição de candidatos que se declarem negros, negras ou afrodescendentes, tá? Nos termos da Lei 7739/2023, do Decreto 13.760/2024, negros, negras, afrodescendentes, o percentual de 20%, tá? Então, 20% aí para candidatos negros, negras ou afrodescendentes. Você pode fazer isso e aí, claro, você vai preencher uma autodeclaração que está no anexo 5, vai enviar uma foto 5x7, o rosto inteiro, do topo da cabeça até o final dos ombros, com fundo neutro, sem sombras e datada no máximo 30 dias. É importante seguir essas regras para que você possa ter sua inscrição deferida. E vai enviar uma cópia do RG também, tá? Então você vai acessar lá o site da Vunesp, no link próprio, para que você quer concorrer à vaga de afrodescendente. Veja que isso terá uma verificação depois, tá? Essa autodeclaração, vai ter um momento que você vai ser confrontado lá para fazer uma auto, né, avaliação disso, certo? Então, olha só, o candidato que se declarar negro, negro ou afrodescendente for pessoa com deficiência, poderá concorrer também às vagas com pessoa com deficiência, tá? Então, sempre vai ser ali, né, o candidato, o conselho da lista de negros, negras, além das exigências pertinentes aos demais candidatos, sujeir-se-á, de acordo com o decreto, após o resultado da lista preliminar, ao procedimento de análise da autodeclaração da correspondência foto pela Comissão de Acompanhamento da Política Pública de Cotas, da CAPES, KPCC, né? Então, vai ter aí, claro, essa verificação, ok? Candidato com deficiência também pode concorrer, também tem o link, né? Sempre lembrando que são aquelas deficiências reconhecidas pela lei. Eu tenho uma dor nas costas e tal. Eu uso óculos. Não, isso não é
deficiência, tá? Então, também vai poder enviar, né, via site da banca. Só, né, por exemplo, falei de visão aqui, a pessoa tem baixa visão, aí sim é deficiência. A pessoa é monocular, sim, o STF já considerou o monocular também pessoa com deficiência, tá? Então, nesses casos, entra qualquer solicitação, você vai enviar lá para a VUNESP. Candidata lactante, ela tem que solicitar antes também e vai levar uma pessoa, um acompanhante, né, para ficar com a criança durante a prova, certo? E aí essa candidata, obviamente, ela vai ter um momento lá para amamentar a criança. Não tem compensação de tempo, tá? O período que ela estiver amamentando não terá compensação de tempo. Aqui a participação da pessoa com deficiência, inscrição, certo? Aqui todas as leis, né, que estabelecem 5% para a pessoa com deficiência. Esqueci de falar no item anterior que caso você tenha alguma necessidade especial, você também precisa informar. Às vezes você está ali, sofreu um acidente, né, está com a mobilidade reduzida, então você precisa de um espaço maior, porque você está com a perna engessada, enfim. Tudo isso você vai ter que solicitar antes, tá? Você precisa de uma prova ampliada, você precisa de um ledor, você precisa. Então, tudo isso você solicita uma prova em braille, tudo isso você solicita antes, certo? E aí faça a sua inscrição com pessoa com deficiência, tá? Aí tem aqui candidato cego, candidato com baixa visão, né? Deficiência auditivo, aí se tem, vai necessitar de intérprete de Libras, tudo pelo site, tem que mandar os documentos sempre via site, fazendo os uploads direitinho, respeitando o tamanho, né? Eles colocam aqui tamanho de 500K. Você tem que respeitar isso para você obter, né, essa inscrição. Senão você não consegue, tá? Aí sua inscrição será indeferida. Aí você tem recurso também, pode entrar com recurso, né? Sempre depois da divulgação, você tem o período para recursos. As provas, né? Então vamos falar das provas, e claro, eu vou falar aqui da parte mais da educação. É merendeira aqui, conhecimentos gerais, 15, língua portuguesa, matemática, e aqui tem prova prática, né? Aqui, quando falamos do ensino médio, a gente tem conhecimentos gerais português, matemática, informática. Então, você tem 15 de língua portuguesa, 10 de matemática, 5 de informática, 20 de conhecimentos específicos. Está aqui o agente educacional, o agente administrativo. Aqui é de guarda, né? E aqui PEB 1. Então, você tem conhecimentos gerais, né? 15 questões. Você tem língua portuguesa, 10 questões, né? Para professor de PEB 1. Nossa, está desconfigurado isso aqui, né? Então, vamos lá. Aqui tá, vamos repetir aqui. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa, 15 questões. Aqui está fora da ordem, aqui no edital tá, né? Então, vou falar de novo. Língua portuguesa, 15 questões. Matemática, 10 questões, né? Ficou estranho, porque pulou a linha aqui, ficou desconfigurado. Então, são 15 de português e 10 de matemática. E aí, conhecimentos específicos, né, conhecimentos pedagógicos e legislação, 25 questões. Então, somam aí 50 questões. Né? E tem a prova de títulos, que é a avaliação dos títulos. Tá? Então, são 50 questões. É que ficou ruim, né, a configuração aí no edital, mas é isso. São 15 de português, 10 de matemática, 25 de conhecimentos pedagógicos e legislação. Não dá para desprezar a matemática. Gente, tem muito candidato que fala assim, vou chutar tudo porque eu não sou bom de matemática. É um prejuízo tremendo. Se você acertar só 2 de matemática, você já errou 8 questões, né? Isso já te joga ali para baixo na classificação. Então tem que pensar muito isso. Imagina se você errar 5 de português, né? Acertou 10, errou 5. Resultado até razoável. Mas você errou 8 de matemática, soma 5, você já tem aí 13 erros. Né? 13 erros, imagina. 13. Se você errar aí 7 em específico, você já tem 20 erros. Tá? Então, olha para uma coisa
né? Vai somando, por isso você precisa pensar nisso. Aqui tem o ensino superior, né? Aí os vários e também coordenador pedagógico e diretor, então você vai ter lá língua portuguesa 10 questões, matemática 10 questões, informática 5 questões e conhecimentos específicos 25 questões, também 50 questões. E tem o título também, no caso de coordenador e de diretor, né? E aqui fonoaudiólogo, psicólogo, né? Também aqui professor de educação, né, PEB 2, inglês, arte, educação física, segue a mesma lógica, né? 10 questões de português, 15 de pedagógico e legislação e 25 de específico da área, né? Seja de artes, de física ou de inglês, tá? E tem um psicólogo escolar aqui. Então, essa prova segue o padrão VUNESP, terá lá 5 alternativas, desculpa, 4 alternativas, né? Aqui a VUNESP deu uma mudada, né? Porque normalmente a VUNESP trabalha com 5 aqui, então nessa prova, excepcionalmente, porque eu não vejo a VUNESP trabalhar com 4 alternativas, normalmente são 5, tá? Mas aqui está 4 alternativas, certo? Então, aí vai ter essa prova de duração, né? Deixa eu ver aqui a duração da prova. Então, de manhã tem atendente, trânsito, agente educacional, fiscal, diretor de escola de manhã, merendeira de manhã, duração de 3 horas. Período da tarde, você vai ter o PEB 1 lá no período da tarde, né? E os demais cargos, coordenador pedagógico, os professores PEB 2, todos à tarde, duração de 3 horas. Então, a prova dura 3 horas, né? Tem prova prática, que é para outros cargos, não vou comentar aqui, a aplicação da prova na cidade de Lins, se houver muitos candidatos, pode ser aplicado numa prova numa cidade vizinha? Pode, isso é normal, já aconteceu, tá? Sempre caneta de cor tinta preta, né? Sempre leve um documento com foto original, tá? Então, normalmente o RG, e aqui permite por aplicativo, né? Então, cédula de identidade, título eleitoral. Eu já dou o conselho que eu não gosto de documento digital para a prova. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que abrir o aplicativo. E para abrir o aplicativo, você precisa da internet. Se você não tiver internet, se você estiver num lugar que não estiver pegando, você não conseguir abrir o aplicativo, não vale, tá? Então, eu tirei um print. Não vale. Olha só, a conferência será feita exclusivamente por meio de acesso ao documento do aplicativo, tá? Por isso que eu prefiro, gente, a identidade, a carteira de habilitação com foto, pode levar até a carteira de trabalho, né? Para não complicar a sua vida. Vai que o celular pifa, vai que não consegue abrir o aplicativo, aí você já começa nervoso a prova, né? Então, sempre tranquilo. Se tiver o documento roubado, você tem 30 dias para providenciar, né? Se passou de 30 dias, você não consegue fazer a prova, tá? Senão você, se foi menos de 30 dias, você vai fazer a identificação lá, né, que a Unesp faz para você participar da prova normalmente. Candidato que tiver com equipamento eletrônico, né, deve desabilitar alarmes, e como toca alarme prova, gente, nossa, retirar a bateria, se der, né, para retirar, aí vai colocar numa embalagem e tal, né? Boné, gorro, relógio de qualquer tipo. Eu sempre falo isso porque eu faço muitas provas ainda, né? Vou lá para fazer aquele reconhecimento de território, né? Ver como é que estão os candidatos, enfim. Eventualmente, eu faço prova até para ver os meus desempenhos, enfim, e talvez até, às vezes, podendo aí mudar de cargo, como eu mudei recentemente para supervisão de ensino. Mas olha só, o que eu vejo de jeito questionar, mas eu não posso ser relógio, esse relógio é analógico, está escrito no edital. O edital é regra do jogo e a gente precisa conhecer a regra do jogo, né? Se você pode ser excluído, sim,
seu celular tocar, um equipamento, né, você pode ser excluído. Se você não estiver no local de prova, se você não apresentar o documento de identidade conforme está no edital, se você deixar lá o equipamento eletrônico ligado, o seu celular, se você for surpreendido em comunicação, se você fizer anotações em lugares, né, que não fornecido pela VUNESP, se você lançar mão de meios ilícitos para fazer a prova, se você não atender o que está no edital, enfim, se você retirasse do local da prova antes de decorrido o mínimo de 75% do horário, tudo isso vai implicar na sua eliminação. Se você não respeitar, né, você vai ser eliminado. Se você fotografar, filmar, né, registrar, né, aquele cara que quer fazer a selfie lá, fazendo prova, não pode. Convocação das provas, sempre, né, estão previstas aí para o dia 9 de julho, exceto para o cargo administrativo, que será em 16 de junho, tá? Mas previsão aí para dia 9, no nosso caso aqui de professor. Então, professor, né, no caso aqui, diretor de escola, está previsto para o período da manhã do dia 9, e professor, o PEB 1, para o período da tarde, o coordenador também à tarde, tá? Então, nesses casos aí, a prova, certo? Bom, essas informações assim mais importantes, a aplicação da prova aqui é prático profissional, que não é o caso do professor, certo? Porque aí tem prova para procurador, advogado, entre outros, prova prática aqui, né, de merendeira e padeiro, né? Esses tem que ter, prova de aptidão física para os guardas, né? Guardas municipais, aí tem todo um documentação que tem que ser entregue, o que você vai fazer, correio, né? Enfim, aí para quem vai fazer do guarda, avaliação psicológica também, né? Porque o guarda municipal tem porte de arma, e aqui para o professor a questão dos títulos, né? Então a convocação para os prova de títulos, ela é exclusivamente classificatória, ela não elimina. Ah, então não entreguei nenhum título, não tem problema, né? Então vai ser para os candidatos mais bem habilitados, os 35 primeiros na prova de PEB 1. Então, 3 PCDs e 12 negros, tá? Esses terão ali os seus títulos considerados. Do coordenador pedagógico, os 22, do diretor de escola, os 22, um PCD, 7 candidatos negros aqui, respectivamente. Para PEB, arte, inglês e educação física, os 30 primeiros, um PCD, 8 negros, um PCD, 8, e aqui, né, professor de inglês, 5 e 8. Tá? Então, nessa ordem aqui. O envio de títulos é de responsabilidade do candidato, né? O documento deverão ser entregue no formato digital e somente, né, vai ser convocado porque precisa sair o resultado da prova objetiva dos 35 classificados para que possa se os 3 PCDs, os 12 negros, para que se possa entregar os títulos, tá? Então, obviamente, isso é feito posteriormente. Que títulos que valem, né? Sempre os títulos reconhecidos pelo MEC, todos aqueles lato sensu. Eu vou mostrar aqui a tabelinha para vocês. Vocês têm que mandar em PDF. Professor, eu mando agora, né? Então, olha só, o período para os títulos é de 3 a 10 de junho, tá? 3 a 10 de junho, para aqueles que, né, eventualmente conseguirem. Então, você vai acessar o site da VUNESP, área do candidato, e vai enviar esses títulos, né, para que você possa concorrer de 3 a 10 de junho de 2024. Então, se você tem título de doutorado, mestrado, especialização, você envia. Deixa eu só corrigir aqui uma informação, né? Você envia o título. Eu só vou reforçar aqui, porque senão vai parecer confuso. Só vai valer o título para aqueles que forem os 35 primeiros classificados na prova.
mas você envia, né? Então, você envia o título, certo? Aí, claro, se você ficar entre os 35, os seus títulos serão considerados. Ok? Se você não ficar, não adianta, né? Vai ser considerado, então, sempre observar isso e entrar no site da VUNESP, né? O que vale? O título de doutorado, mestrado e especialização. Então, tem que ser encaminhado exatamente como está no edital. Se eu encaminhar diferente, com um tamanho maior, né, não respeitar lá o tamanho, os 500K que a banca pediu, eles não vão considerar. Tá? Então, o seu título não vai ser considerado. Julgamento da prova, a prova vale de 0 a 100. Né? Para você ser habilitado, você tem que ter prova nota igual ou superior a 50 pontos, tá? No caso, para você ser habilitado, certo? 50 pontos no mínimo, né? Então, aí depois aqui tem as regras da prova escrita e da prova teórica, né? Física, enfim, avaliação psicológica. Por isso que o edital é grande, mas nós estamos focando aqui só na parte da educação. Prova de títulos vale no máximo 5 pontos, e aí você, né, vai entregar lá. Se você tiver um título de doutor, você pode entregar um, ele vale 2,5, né? Se você tiver um título de mestre, você entrega, vale 1,5. E pós-lato sensu, que é mais comum as pessoas terem, né, aquela de 360 horas, você pode entregar 2, cada uma valendo meio ponto e atingir aí 1 ponto. Sempre certificado de declaração, histórico, né, tem que estar junto o diploma ou certificado de declaração, no caso de mestrado, doutorado, ou conclusão do curso, acompanhado do histórico escolar. Ok? Então, aqui também é de guarda, né? Só para a gente avançar aqui no nosso comentário do edital. A pontuação final, no caso de professor, é a soma da prova mais a soma dos títulos, tá? Critérios de desempate, sempre prevalece aqui o estatuto do idoso, a pessoa que tem mais de 60 anos, depois conhecimentos específicos, depois língua portuguesa, depois matemática, noções de informática e assim sucessivamente, né? E tem também a questão do júri, lá que eu falei para vocês, que é o último item de desempate, né? O item 1, ok? E aí segue aqui toda a regra para o desempate das várias as funções. Classificação final, vai sair lá, né? 3 listas, uma das pessoas com deficiência, uma lista geral, certo? Perdão, com todos os candidatos, inclusive os candidatos como pessoas com deficiência, depois uma lista especial apenas com os candidatos com pessoas com deficiência, e depois outra lista apenas com os candidatos que concorrem como pessoas negras, tá? Aí tem curso de formação, né, para guarda, enfim, aqui eles colocam. Aqui os documentos necessários quando você for convocado. É interessante porque, às vezes, você tem algum documento pendente e é importante você dar uma olhada nisso. Né? Poxa, eu estou com esse documento pendente, aí já tem tudo aqui no edital. Recursos, né? Sempre saiu uma publicação, você pode entrar com recurso e solicitar ali, entrar com recurso. Recursos são sempre individuais, sempre muito objetivos. Eu falo sempre isso para as pessoas. Ó, quando o recurso se referir ao gabarito da prova, deverá ser elaborado e protocolado de forma individualizada, ou seja, um recurso para cada questão, e a decisão será tomada mediante parecer técnico da banca examinadora, tá? Então o recurso ele é seu, ele é individual, não é em grupo. Às vezes as pessoas falam, vamos juntar para entrar com recurso. Não pode. Você entrar com recurso coletivo, ele é indeferido, tá? Porque isso está na base dos recursos. Gabarito, né, vai ser divulgado de acordo com a análise dos recursos, tá? Então, o recurso sempre ali pelo site, tem um espaço para você entrar, vai ser apreciado, analisado, né? Se tiver embasamento, se tiver tudo certinho, ele pode ser deferido ou não. Tá? A banca VUNESP, ela não costuma ter
ter tantas questões assim que cabem em recurso. Às vezes cabe, mas muitas vezes não. É uma banca que faz boas provas. Nomeação, candidato aprovou, tal, aqui vem tudo que o candidato tem que fazer para a nomeação, documentos, né, os procedimentos aqui. Isso aqui você pode ler até depois, ó, sobre exercício, prazo de exercício, prazo de posse, está tudo aqui, ó. Prazo de posse de máximo 15 dias, depois exercício, que é quando você efetivamente tem que começar a trabalhar, declaração de extrato PIS/PASEP, né? Aí todos os documentos que você tem que entregar, e aqui as disposições finais do concurso, os endereços, né? Toda a regra. Ah, se eu omitir, se eu mentir alguma coisa, posso responder de acordo com o Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Então, eu inventei lá uma deficiência, eu disse que sou uma pessoa negra, mas não sou. Cuidado. Já vi gente respondendo e depois te dá problema em outros concursos, porque aí quando você puxar a sua certidão lá, você está respondendo um processo. Né? Então, é um problema. Então, cuidado com isso. Os endereços, né, da Fundação Vunesp, fica lá na Água Branca, em Perdizes, São Paulo. Também endereço da Prefeitura de Lins e as atribuições do cargo. Eu não sei o que faz a merendeira, está aqui o padeiro, o agente administrativo, o agente de trânsito, todo o agente educacional, ó, oriente, assiste os interesses e comportamentos dos alunos fora da sala de aula, no recreio, suas imediações, para o atendimento e convívio escolar, recreação, etc. Né? Atendente de atividades infantis, atua na creche, está tudo escrito aqui, descritinho, o que cada um faz. Né? Então, é importante você conhecer. Porque tem gente que faz um concurso, não sabe o que eu vou fazer tal coisa. Aí chega lá, mas isso aqui está na descrição do seu cargo. Então, é importante. O professor já conhece, né? Professor, a gente já sabe, mas existem pessoas que, quando estão fazendo o concurso pela primeira vez, ainda não conhecem. Olha aqui, professor, né? Esse é o Plano Municipal de Educação, aí está aqui, planejar, né? Enfim, todas participar dos horários de HTPC, de HTP, né? Olha só quanta coisa do professor. Então, são vários cargos aqui, né? Vou avançar, coordenador pedagógico, para a gente ir para a parte da bibliografia, que é importante. E aqui a descrição dos cargos longa, né? Aqui, vamos lá para a parte da bibliografia. Então, você tem aqui, essa é uma das partes mais importantes no edital, porque é o que vai cair na prova. E eu tenho, né, falo muito na internet sobre isso. Outro dia, pessoal, professor, faz uma aula de tal regimento, de tal lei orgânica do município X, faz a aula. Aí eu falei, nossa, será que vai cair isso? Fui olhar o edital não está pedindo a lei orgânica, né? Não está pedindo o estatuto do magistério. No edital da prova, não está pedindo. Se não está pedindo, não vai cair. Não vai cair. E se cair, a questão tem que ser anulada. Não está lá no edital. Então, as pessoas elas vão estudando sem olhar o edital. Sem olhar o edital. Por isso que um curso te ajuda, porque ele vai te dar aquilo que está no edital. Né? Ou, não vai dar tudo, mas ele vai te dar aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que porque o edital, às vezes, é longo e nem tudo que está ali no edital vai cair. Mas ele vai te dar ali uma base importante do que vai cair. Então, tem aqui, né, os conteúdos, e eu vou falar do conteúdo dos professores, tá? Vou falar aqui do professor, que nós vamos ter um curso, que é o professor de Educação Fundamental 1, que é esse aqui, ó, Educação Básica, perdão, né? O PEB 1. Então, ó, olha só, conhecimentos gerais, língua portuguesa, leitura, interpretação, diversos textos literários, não literários, sinônimos, antônimos, sentido próprio figurado das palavras, pontuação, classe de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, regência verbal,
crase, né? Crase sempre cai, gente, sempre cai. Aí matemática, resolução de problema, adição, subtração, olha aqui, ó, adiciação, potenciação. Não lembro isso, professor, tem que estudar. Fração, decimal, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, porcentagem, razão e proporção, regra de três, equação, sistema de equação, relação de grandeza, média. Então, a VUNESP, ela tem muitas provas acessíveis. Você pode ir lá olhar, né, perceber como que a VUNESP pergunta, saber regra de três, teorema de Pitágoras, Tales, é importante, forma de ângulo, área, perímetro, volume, para você acertar. Eu sempre conto a história, né, que eu vinha tendo dificuldades com a matemática nos concursos e ela sempre me atrapalhava muito. E aí uma vez eu fiz uma estratégia, vou ir bem em matemática. Peguei matemática, VUNESP, estudei vários, né? Aprendi a fazer regra de três, lembrei como faz o máximo divisor comum, a porcentagem, enfim, peguei vários exercícios, fui fazendo, fui estudando. O que aconteceu? Nesse concurso que eu prestei, eu gabaritei matemática. O que aconteceu com este professor? Ficou em primeiro lugar. Né? Porque o pessoal foi muito mal na matemática. Então eu comi pelas beiradas, como a gente diz, né? E na matemática, a matemática me jogou lá para frente e, claro, fiz a lição de casa em português e em conhecimentos pedagógicos de legislação, né? Nessas duas eu dei umas erradinhas ali, mas deu tudo certo. Então, ó, conhecimentos específicos, pedagógicos, legislação, direito à educação, função social da escola, gestão democrática, né? Autonomia, participação, concepção de educação, tendências pedagógicas, professor polivalente, desenvolvimento da aprendizagem, projeto político-pedagógico, né, o PPP, currículo e trabalho docente, avaliação dos processos de aprendizagem, alfabetização e letramento, educação matemática, direitos humanos, documento, identidade profissional, autonomia, formação e pesquisa, educação inclusiva, EJA, cultura digital e uso de tecnologias, infâncias e culturas digitais, legislação educacional e educação integral. E aí vem a bibliografia sugerida, né? Então, tem aqui, né, esse documento Orientações Didática da Língua Portuguesa, que tem no site, né, da Secretaria de São Paulo. Tem esse documento do MEC, Experiências, Direitos e Aprendizagem, né, que é da Fundação Santiliana. Tem o texto do Crispino aqui também, que tem na internet. Modelos de conflitos, tem o texto da Emília Ferreiro, Paulo Freire, a importância do auto de ler, pedagogia da autonomia, do Paulo Foch, né? O que as crianças fazem no berçário, Jussara Hoffmann, a avaliação educação infantil. Você vê que é um edital bem cara de VUNESP mesmo, né? Jussara Hoffmann, Paulo Freire, Emília Ferreiro, né? Délia Lerner, Ler e Escrever, Lucchesi, o que é mesmo ato de avaliar, Maria Teresa Eglé Mantuan, né? Diferenciar para incluir ou excluir, Mudando a educação com metodologias ativas do Moran, o trabalho do professor na educação infantil, provavelmente são textos que você já conheceu e que você aqui no curso vai solidificar, né? Ensinar matemática na educação infantil, né? Então, um texto aqui da Mabel Paniza, que tem também na internet, 10 importantes questões a considerar sobre leitura, o educador e a moralidade infantil, da Thelma Vinha, e o diálogo ensino-aprendizagem, da Thelma Vaz, Zabala, prática educativa, e aí vem a legislação, né? Então, você tem Constituição da República, o ECA, você tem a LDB, você tem aqui introdução à base do Ministério, a Lei 13.146, que é mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Você tem aí a Política Nacional na perspectiva da pessoa, de educação especial na perspectiva inclusiva do MEC. Você tem aqui o parecer 4, né, das diretrizes para o atendimento educacional especializado, o parecer 4 de 2010, né, eu falei o 4 de 2009, que é a resolução, desculpa, né, parecer, o outro também é resolução,
das diretrizes para a educação básica, você tem a resolução 5 para a educação infantil, a 7 para o ensino fundamental de 9 anos, você tem a jovens e adultos, a 1 de 2004, que é a da cultura afro-brasileira e africana, e você tem o Estatuto do Magistério e suas alterações, né? É a lei 1488, que é eu que vou apresentar para vocês o Estatuto do Magistério. Então, essa é a parte da educação que tem aqui no curso, né? Então, interessante. Aí tem coordenador pedagógico, né? Aqui vários textos também de diretor, enfim. E eu vou aqui para o final, para a gente tem os PEB 2, aí tem a parte específica, certo? Lembrando que aqui a gente está falando o curso para PEB 1, né? Ensino Fundamental, professor polivalente. Aqui tem mais alguns anexos, vou mostrar aqui o anexo da pessoa do cronograma, né? Inscrições dia 6, data limite para pedido de isenção, dia 7. Aqui as análises, né? A prova que está marcada, publica término das inscrições no dia 11/4, a prova que está marcada para o dia 9/6, certo? A prova de agente administrativo para o dia 16, né? Enfim, e aí os períodos de recurso, né? 12, 13, a disponibilização, né? A aplicação das provas por títulos, né? De 3/10 até 10/6, né? Então, você vai enviar as suas dia 9, você faz a prova, mas não pode esquecer de enviar os seus títulos, tá? Por upload. Professor, eu não sei se eu vou estar classificado, por isso você tem que mandar, né? E aí, se tiver, ótimo, se não, aí todos os prazos que tem da prova, né? E as provas de aptidão física e aí as definições que enfim. E aqui a autodeclaração, que é negro, negra ou afrodescendente. Então, você assina essa autodeclaração, está dizendo que é verdade, né? Então, aqui, ó, quando você assina um documento desse, você está declarando que isso é verdade. Então, cuidado, né? Para você não fazer uma coisa que não é verdade, certo? É isso, gente. Grande abraço, sucesso aí nesse concurso, tá bom? Até mais.